Graça e paz, povo de Deus, irmãos, amigos, nós estamos aqui com muita alegria para este momento. Espero que vocês estejam bem e que este seja um tempo de edificação, de maturidade cristã e de muitas outras coisas boas para a sua vida. Vamos ao texto? 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que bênção! Eu quero fazer uma oração para juntos nós fazermos nossas considerações, para Deus nos falar. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, valores e princípios do reino. Senhor, nós te damos graças quando podemos ter um momento como este, de reflexão, de meditação sobre verdades tão especiais para a nossa vida. Ajuda-nos, Santo Deus, na compreensão e que essas verdades possam nos aproximar de ti, Senhor. Seja com todos nós. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Amados, este texto é um texto muito especial e ele fala justamente, tem até como título, ou subtítulos aí nesse texto, do primeiro capítulo de 1 Coríntios, como a mensagem da cruz. E Paulo, quando escreve essa carta, ele já tem um grau de maturidade, de experiência cristã, que o leva a fazer essas declarações. Eu vou ler novamente o versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ô bênção! E é isso mesmo, amados. Certamente. Paulo já dá início aqui na sua fala, chamando a atenção dos irmãos para essa verdade maior, que o Evangelho, ele pode ser muito agradável para nós, mas se nós analisarmos, dando atenção a tudo aquilo que aconteceu na vida do próprio Cristo, nós vamos pensar assim, isso é loucura. Porque Jesus teve que deixar a sua glória. Jesus teve que vir a este mundo e se submeter a tantas coisas ruins. Jesus teve que deixar ali aquele lugar celestial maravilhoso, cercado de anjos, à destra do Pai. São muitas coisas maravilhosas e ele abriu mão daquilo para cumprir uma missão dolorosa, uma missão por demais difícil. E esse texto, para nós, deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós seremos confrontados, nós seremos questionados e muitas outras coisas acontecerão por nós declararmos que cremos neste Cristo, que cremos nessa mensagem e por pregarmos essa mensagem também. E não precisamos ir longe para falar que o quanto é difícil, nós falarmos de Jesus até para um familiar, seja para um filho, para uma esposa, ainda não convertidos. Mas como é difícil para nós convencê-los de que o Evangelho é algo maravilhoso. Mas nós precisamos usar a mesma expressão do salmista, que a palavra de Deus é como um remédio, que ainda que na nossa boca possa ser amarga, o amargo, mas no nosso interior será algo maravilhoso, será algo saudável, será algo positivo para nós. A palavra de Deus é isso. Ela vai ter para nós muitos nãos, como também muitos sims. E vindo de Deus, ambos são bênção. Os nãos de Deus para a nossa vida são bênção.
Mas aqui nós estamos, Paulo está tratando, está falando sobre algo muito especial, que é a mensagem da cruz, o Evangelho do Senhor Jesus. Que não é o Evangelho, infelizmente, de muitas mensagens que nós ouvimos, de uma prosperidade econômica, de benefícios, de um Deus que vai atender às demandas humanas, que basta você ser um servo, você ser um bom religioso, você cumprir os seus mandamentos ou algumas coisas, você será beneficiado, você receberá essas bênçãos. Não é este evangelho que nós estamos referindo aqui agora, mas estamos falando justamente daquela mensagem pregada, anunciada por Paulo, que custou sua própria vida, que o levou a ser condenado por várias vezes, de ser preso, de ser açoitado, de ser perseguido. Quantas coisas o apóstolo Paulo sofreu por causa do Evangelho, das boas novas do Evangelho, da mensagem da cruz, do plano de salvação. Eu quero falar para você que nesta noite, talvez tenha muita dificuldade de crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A dificuldade talvez que você tenha de entender a necessidade que você tem, porque você é um pecador, talvez você nem se considere um pecador. Mas eu gostaria que você olhasse que todos os atos de Cristo foram atos de misericórdia, de amor, de que esse plano de Deus para salvar o homem foi um plano tão ousado que custou a própria vida do seu filho unigênito, de Jesus Cristo. Por isso que este evangelho é maravilhoso. Essa mensagem é maravilhosa. Porque Deus mostrou o quanto Ele nos ama. E o próprio Cristo também, seu Filho, também demonstrou para nós o quanto nós somos especiais para Ele, ao ponto dele dar a sua própria vida. Muitos procuram fazer do Evangelho uma coisa conveniente, uma coisa agradável. Tentam até mesmo facilitar. Nós conhecemos muitos ministérios aí que, do tipo, aqui você pode tudo, aqui você pode, aqui você não vai ser questionado. A questão não é essa. Porque a maior demonstração de um servo é obedecer ao seu Senhor. E a maior demonstração de um salvo é mostrar que os seus valores são distintos. E a maior prova de fé é nós deixarmos a nossa vida pecaminosa, aquelas paixões infames que nós tínhamos, para seguir os caminhos do Senhor. O Evangelho das facilidades não é o Evangelho de Cristo. Ele próprio disse isso. Que muitos tentarão passar pela porta que é estreita, como ele considerou, e não vão conseguir. Porque essas pessoas não abrirão mão daquilo que alimenta o seu ego, daquilo que agrada os seus pensamentos, os deleites humanos. E muitos têm rejeitado o Evangelho, não têm seguido Cristo como Senhor de suas vidas, porque não querem abrir mão destas coisas. Mas eu quero falar para você que, ainda que seja loucura para muitos, para aquele que recebe, para aquele que aceita, para aquele que segue, é o poder de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque eu cresci num lar cristão. E eu não sou cristão porque eu nasci no lar cristão, mas sim porque aceitei o Evangelho como regra maior para a minha vida. Porque estou disposto a renunciar muitas coisas, mas de ter a alegria de seguir um exemplo maravilhoso que é do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso. Existem muitas
oportunidades, existem muitas opções, mas nenhuma delas pode ser comparada ao Evangelho do Senhor, a seguir Jesus, a crer em Deus. Porque nenhuma outra opção nos garante vida eterna. Começamos por aí. Porque nenhuma outra opção revela um Deus santo, santíssimo, que ama o pecador, mas que abomina o pecado e que cumpre tudo aquilo que promete, que resgata o pecador, que não classifica pecado. Pense nisso. Um Deus que nos confronta, sim, com a nossa miséria, mas que sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos fortalecer. Num momento como este, que o mundo está desesperado, como é maravilhoso nós termos o refrigério do Espírito, a direção da palavra. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem muita gente desesperada, preocupada com o que vai acontecer amanhã. Mas aquele que tem o Senhor, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que conhece a palavra e vive a partir dela, não teme. Confia em Deus. Por isso, que você possa ser louco nesse sentido, de amar a palavra de Deus. De crer que esta palavra é de Deus e é para a sua vida. E de que o poder de Deus vai se manifestar no seu coração. Isso é fé. E eu quero ainda seguir aqui, porque Paulo, ele segue dizendo o seguinte, versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o conhecedor, o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado e ressurreto. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Meu amado, você poderá se fortalecer e você vai poder experimentar coisas maravilhosas se você crer na palavra de Deus. Se você crer no Deus da palavra. Para muitos, não tem sentido você ser humilde, você ser um pacificador, até mesmo um pobre de espírito, alguém que reconhece que precisa de um Deus na sua vida. Mas Jesus vai dizer que bem-aventurados são estes. Os da época de Jesus, os próprios judeus, tiveram dificuldade de o receber, mesmo havendo uma profecia que deixava bem claro como seria o Messias, que ele seria semelhante a um homem de dores, que ele seria humilde, que ele nasceria num lugar simples. E a promessa se cumpriu. Mas eles rejeitaram Jesus por quê? Porque eles queriam alguém que ostentasse um patriotismo, alguém que fosse um líder político, alguém que viesse destruir os inimigos, né? No caso dos romanos que ali estavam dominando
o povo judeu, Israel. Jesus não veio estabelecer um governo político neste mundo, mas ele veio trazer o reino de Deus.